Amém, queridos? Então, mais uma vez, bom dia e vamos lá. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Vamos conversar sobre aquilo que Deus tem na sua palavra para nós todos. E essa manhã, eu, na verdade, vou falar sobre uma palavra que eu dei o ano passado, no meu aniversário, inclusive, 10 de abril. Faz praticamente um ano. E hashtag fica a dica para quem não sabia, 10 de abril. Nós vamos conversar aqui hoje exatamente sobre fé. Fé. Fé demais. Amém? Bom, falar a respeito de Deus em qualquer instância, sem mencionar fé, é absolutamente impossível. Aliás, fé é exatamente o que nos liga a Deus. Fé é exatamente o que torna a sua presença real, de fato, nas nossas vidas. Não é verdade? Mas o que é fé? Eu esqueci de pegar meu passador aqui. Eu não faço ideia de onde está. João, passa para mim, por gentileza. O que é fé? Bom, a Bíblia, ela tem uma descrição, digamos assim, didática, que fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois bem, esse é o conceito de Deus. Portanto, nós podemos ver que fé, a princípio, é o que nos leva a lidar com aquilo que nós não vemos. É o que nos leva a encarar, enfrentar, trabalhar com aquilo que não é tangível. Então, entender que a fé é a certeza de que existem coisas que a gente não vê. E de que nós vamos receber aquilo que nós esperamos. Basicamente, é disso que se trata. Existem coisas que não somos capazes de ver pelos olhos naturais. Existem coisas que existem, são reais, mesmo que os nossos sentidos naturais não possam efetivamente senti-los. É interessante que aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente, com certeza não foi dito por um cristão. Porque é exatamente disso que fé se trata. Sentir no coração o que os olhos não veem. É exatamente isso. Ser capaz de sentir algo que eu nem vejo. Então, simplesmente aceitar que existem coisas que nós não podemos explicar. Não tem explicação. Ou, se quer ver, é parte da fé. Tudo aquilo que é possível explicar, justificar, comprovar, é tema de ciência. E, portanto, é apartado do campo da fé. Tentar entender fé através da razão, através da lógica, é desfazer imediatamente o seu conceito. Porque o conceito de fé é crer em algo que os nossos sentidos naturais, como eu falei, não são capazes de detectar. Se a gente puder explicar, já não é fé. Já não se trata mais de fé. Tudo aquilo que eu dou uma justificativa, já não se trata mais de fé. Amém? E, aliás, Deus, Ele faz questão de se relacionar conosco através da fé. Porque fé, em outras palavras, significa confiança. Confiança. Vocês concordam comigo que qualquer relacionamento, de qualquer natureza, a confiança mútua, ela é parte essencial para o desenvolvimento, para, digamos assim, a saúde desse relacionamento. Eu, por exemplo, preciso confiar na minha esposa, não é verdade? Eu preciso acreditar nela. Eu preciso ter fé nela. Mas confiar nas nossas esposas, que nós vemos fisicamente, é teoricamente mais fácil do que confiar em Deus. Alguns podem dizer, não é bem assim, pastor. Você não conhece a minha esposa. Mas confiar em Deus, que nós não vemos, que nós não sentimos de maneira natural, pelos nossos sentidos naturais,
teoricamente, nós temos que concordar que é mais difícil. E nós precisamos exatamente romper esse grande desafio, que é crer, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que as circunstâncias sejam ainda de evidência contrária àquilo que sequer podemos ver. Romper essa dificuldade, romper essa limitação de precisarmos tocar, enxergar, sentir, para crer. É o que realmente forma o relacionamento nosso com Deus. É o que sustenta e o que dá condições de se desenvolver o nosso relacionamento com Deus. A fé, a bem da verdade, ela é o que descreve um cristão. Para eu ser um cristão, para eu me considerar um cristão, eu preciso necessariamente crer em Jesus Cristo. Eu preciso crer em Deus. Então, fé e cristianismo são absolutamente interligados e indivisíveis. Você não consegue separar uma coisa da outra. Não existe como. Aliás, o primeiro termo que os cristãos usaram para descrever a si mesmos, antes mesmo de serem chamados cristãos, era exatamente aqueles que creram. Aqueles que creram. Passa para mim, João, faz favor. A palavra diz lá em Atos, e crescia mais e mais a multidão de crentes. Da multidão dos que creram. Todos os que creram. O nome cristão, na verdade, foi uma alcunha, foi um apelido pejorativo que mais tarde, fora de Jerusalém, foi atribuído aos cristãos, aqueles então que criam no caminho, na palavra do Senhor Jesus. Mas, a princípio, o que definia um cristão era exatamente a sua fé. Quem crê. Esses são os que creem. Aqueles que estão lá na B-Church são os que creem. A multidão dos que creem estão lá na B-Church, amém? Os que criam, todos os que criam estavam juntos lá na B-Church, amém? Essa era a primeira definição, o primeiro ponto que descreve e que ainda continua descrevendo um cristão. É a sua fé. Eu creio. É isso que inicialmente me torna um cristão. Mas a pergunta é, qual é o tamanho da fé necessária para se fazer um cristão? Qual é a medida exata que chega a compor, a formar, a dizer assim, não, agora sim nós temos um cristão. Sua fé chegou nesse limite e, portanto, a partir desse momento ele é cristão. Qual é o tamanho necessário da nossa fé para sequer gerar um efeito qualquer nas nossas vidas? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Bom, nós temos que entender que não é, em primeiro lugar, a quantidade de fé em si que vai gerar alguma coisa ou que vai produzir algo necessariamente, mas principalmente o objeto da minha fé. A pouca fé no objeto certo deve ser capaz de produzir efeitos grandes, como, por exemplo, a salvação. Jesus até usa uma figura de linguagem para descrever essa dinâmica. Lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, ele diz que a fé do tamanho do grão de mostarda, pequena, algo que eu consigo conceber como pequeno, é um exemplo de algo pequeno, ela já seria suficiente para mover uma montanha de lugar.
Agora, é claro que ele não está aqui sendo exatamente literal nesse sentido. Nem de uma coisa e nem de outra. Querer sentar à beira de uma montanha e testar sua fé, no sentido de tentar fazê-la mover, talvez seja perda de tempo. Não é isso que Jesus quis dizer, literalmente. Assim como quando ele disse que precisávamos perdoar 70 vezes 7, ele não estava ensinando ali uma equação exata de perdão, e o perdão deveria caber nessa equação. Não. Ele estava apenas usando uma figura de linguagem, uma maneira de representar que algo pequeno, o mínimo, pouco, mas no objeto certo, realiza grandes feitos. Amém? Esse é o ponto. A fé, por menor que ela seja, no objeto certo, ela já é capaz de produzir. O que acontece é que a fé, para ser fé, precisa produzir coisas que são impossíveis a nós, homens. Do contrário, de novo, recairíamos no conceito de ciência, de prática, de algo factível, né? Algo que seria facilmente, ou não, pelo menos, mas de prova, digno de prova. Agora, quando nós colocamos a fé no objeto certo, no caso Jesus, por mínimo que seja, ela certamente produzirá grandes coisas. Mais que isso, ela vai produzir coisas, então, impossíveis ao homem. Como, por exemplo, já falamos, a salvação. Nós sabemos que não há o que fazemos, não há o que possamos fazer, que seria capaz de produzir a nossa salvação, amém? Não importa. A única maneira pela qual seremos salvos é crendo na morte expiatória de Jesus, na obra expiatória de Jesus, e exatamente na justificação pela fé. E a carta de Romanos, aliás, é a que trata de tudo isso. É a doutrina da expiação e da justificação pela fé. É ali que nós entendemos que é através da fé que somos justificados, aceitos e somos salvos. Agora, eu tenho que destacar, assim, que existem resultados talvez mais abençoados, se essa é a melhor palavra, talvez mais reais, quando um indivíduo mais profundamente, mais intensamente crê, confia no Senhor. Bom, então, se mesmo não sendo algo mensurável, algo que eu seja capaz de botar numa escala, a fé, ela deve sim promover efeitos diretamente proporcionais, digamos, à sua intensidade. Digamos assim, o seu tamanho, talvez. E isso é um pouco difícil de entender, porque, como eu disse, não é algo mensurável. Como eu falo de tamanho e intensidade se eu não consigo mensurar? Mas me parece que existe na Bíblia algo que eu possa trazer esse conceito. Sabe quando Pedro caminha sobre as águas? Ele contraria ali todas as leis naturais. Portanto, não tem nada de ciência por trás disso. Você pode dizer, mas o mar era salgado, não sei o quê, Pedro era magrinho, e vamos tentar achar um monte de explicação para isso e para aquilo. Não existe. É absolutamente impossível. Então, nós entramos no campo da fé. Amém? E ele nos deixa aqui um modelo de fé também no objeto certo. No objeto certo. Ele caminha sob a ordem de Jesus. Venha. E ele caminha olhando para Jesus. Mas na medida que ele afasta os seus olhos do objeto, que produziu a sua fé, que recebeu a sua fé, ele passa a olhar as circunstâncias. Isso é impossível. Não pode. Não tem como. E o que começa a acontecer? Ele começa a afundar. Então aqui parece que quanto maior a minha confiança, a minha fé e principalmente a minha objetividade, o meu foco,
a despeito das circunstâncias, maior os efeitos parecem ser. Milagres são muitos. Milagres e milagres, a gente escuta coisas incríveis. Concordamos que, de novo, não é algo mensurável, né? Para Deus ressuscitar, caminhar sobre as águas, ou curar um câncer, ou simplesmente curar uma simples dor de cabeça, para Ele talvez seja a mesma coisa, não muda. Mas nós não mensuramos essas coisas. O que eu quero dizer é que quanto mais confiança eu tenho e mais foco nisso, me parece que, naturalmente, os produtos derivados dessa relação de fé, parece que são maiores, potencialmente mais capazes de chamar a atenção humana. Foi o que aconteceu com Pedro. Aquilo que poderia ser absolutamente impossível, naquele momento ele transmitiu aquela confiança, nem que fosse por alguns segundos, mas foi suficiente para lhe render algo extraordinário e sobrenatural. Agora, fé é algo muito, de novo, voltando a esse tema, algo absolutamente subjetivo, algo que eu não conseguiria trabalhar com isso de uma maneira palpável. Eu estou crendo em algo que eu escuto, que eu leio, que eu vejo, até certo ponto, na televisão, numa pregação, alguém falando. A minha fé toda está sustentada nisso. E eu começo a pensar sobre isso, e eu penso que seria muito mais fácil Deus cumprir com esse propósito de trazer a humanidade, de resgatar a humanidade para si, se Ele promovesse uma campanha, digamos assim. Uma campanha de comercialização, uma campanha de venda. Vocês concordam que se Deus, ou de repente, o Gabriel, ou mais anjos, estivessem batendo nas nossas portas, pessoalmente, com todo o poder e glória, se apresentando, colocasse à disposição ali, olha, esse aqui é o nosso plano, nós temos o plano VIP aqui, o plano Gold, plano muito bom, e aqui mostra todo o plano de redenção, pelo qual toda a humanidade precisou passar por conta do pecado, e aí nós temos aqui o plano de Deus na eternidade, eu quero que você veja, conheça, olha que maravilha. E aquilo vai passando uma imagem 3D ali, Claro, óbvio que seria uma apresentação incrível, Não é uma coisa, um PowerPoint assim, não, era uma coisa incrível, E você está ali assistindo tudo aquilo e vendo e sentindo, porque é algo em 4D, Você tem até a sensação e aquela coisa toda. Ora, não seria mais fácil ter fé? Eu quero isso aí, eu consigo acreditar tranquilamente. A minha fé seria muito mais facilmente conquistada se tudo isso fosse feito. Sabe, esses argumentos, essas provas, propostas, quem que vai recusar uma coisa dessa, em sã consciência? Qualquer ônus que pudesse ter, seria facilmente suplantado pelos benefícios, São muitos, vale a pena. Agora, não faltariam cristãos. Mas nós sabemos que não se trata disso. Porque o que nos leva, e é exatamente esse o ponto, Deus, Ele faz questão de se relacionar pela confiança, pela fé. Ele faz questão de que as pessoas o conheçam em primeiro lugar pela sua fé. Tomé foi o cara, Tomé foi o cara que, aliás, se tornou um modelo nesse sentido. Porque ele precisou ver, ele precisou tocar para crer. Não bastou alguém falar ou ele saber a respeito. Ele disse, se eu não vi
o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo, não é só ver, eu tenho que enfiar o dedo. Ele tinha ali uma vocação para médico. Se eu não conseguir tocar em você, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, não tem como, eu vou crer. Eu preciso ver. E Jesus fala a respeito disso. Ele simplesmente disse, tudo bem, porque me viste, creste. E o ponto é este. No final das contas, ele creu. Mas ainda assim, e olhe só como ele faz questão disso. Bem-aventurado, felizes são os que não viram, nem verão. Estou acrescentando algo aqui. Mas creem. Quem está nesse rol? De bem-aventurança. Mas nós somos assim, às vezes, muito injustos com Tomé. Nós vemos ele como um cara incrédulo. E, na verdade, nós usamos ele até como esse exemplo, muitas vezes. Não é isso? Mas antes de falar um pouquinho de Tomé, eu quero perguntar como é que anda a tua fé. Está mais para Tomé? Estamos aí tendo os altos e baixos? Está difícil de crer? Vocês conhecem um cara chamado Gideão na Bíblia? Está lá em Juízes, no capítulo 6, a história dele. Eu vou contextualizar um pouco aqui. Gideão viveu numa época de juízes. Os juízes governavam na terra de Israel. Já falamos sobre Sansão, em um determinado momento aqui. E Gideão está vivendo esse momento onde os midianitas, um povo vizinho, está dominando e está incomodando o povo de Deus, Israel. E o anjo do Senhor, com letra maiúscula, o próprio Jesus Cristo, numa teofania, se apresenta a ele, na porta dele, como eu acabei de falar. E chega falando maravilhas. E aí, cara, você é o cara. Vi que você é o... Olhei aqui e vi que você é o cara. Você que vai libertar o povo. Esse cara estava escondidinho, batendo trigo, lá no canto, lá no lagar, lugar que não era para isso. Batendo trigo, escondido para não roubarem, os midianitas não roubarem o trigo dele, porque era o sustento da família. Ele estava com medo, eles viviam com medo. E o anjo do Senhor traz essa novidade para ele. Ele fala, não, acho que você está enganado. Não sou eu. Existe talvez um outro aí. O senhor tem certeza? Não, você é o cara, essa é a força. Vamos nessa. E o papo fica difícil. E assim como Tomé, lá antes de Tomé, ele fala, olha, eu não acredito. Eu não acredito, eu preciso ver. E ele, na verdade, vai pedindo uma sucessão de provas. Tomé pede uma só, pede para ver, para tocar, pede para encostar. Gideão pede para, então espera aqui que eu vou trazer uma oferta. E ele vai lá e assa um prato, vai lá, assiste um vídeo do Comida do Céu, e é isso aqui mesmo, eu vou preparar essa paeja aqui. E ele traz para o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor toca e ela é totalmente queimada. Algo sobrenatural. Não bastaria para alguém já olhar assim, não, peraí, realmente o que esse cara falar aí eu tenho que tomar como verdade. Mas aparentemente para Gideão não foi suficiente. Ele precisou de mais provas. E você pode ler lá em Juízes, no capítulo 6, a respeito da lã, do orvalho. E o ponto aqui não é exatamente o detalhe do que ele pediu. Eu quero te encorajar a ler isso mais tarde. O ponto aqui é que ele pediu várias provas. O ponto aqui é que a fé de Gideão estava muito baixa. Eu perguntei para você como anda a sua fé. Gideão diria assim, que fé? Fé no quê? Como assim? O cara estava numa situação
da mais absoluta miserabilidade em se tratando de fé. As circunstâncias eram terríveis. Idolatria, um povo estrangeiro dominando sobre eles, entravam nas casas, pilhavam, faziam o que bem entendiam. Cadê o nosso Deus? Eu vou ter fé aonde? A fé dele estava completamente abalada. Então eu creio, eu concordo. Pessoalmente, eu concordo que é muito difícil, em alguns momentos, ter fé. É muito complicado você ser requisitado para algo, ser exposto a uma situação, quando você não crê naquilo. Quando você olha, aliás, e tudo parece falar o contrário para você. Tudo que bate na tua porta são coisas que aparentemente dizem para você não ir além, não ir para a batalha, não assumir tal coisa. E é óbvio que é muito mais fácil se eu tivesse ainda assim, como foi o caso de Moisés, com uma sarça ardente, uma voz audível, fazendo milagres ali instantâneos, para te convencer de algo. Ou anjos batendo na porta e conversando pessoalmente. Talvez recebendo provas ali de lã molhada, lã seca, questões sobrenaturais. O que eu quero frisar com tudo isso simplesmente é que o ponto principal não se trata de não poder testar Deus. É isso que tem que ficar claro para nós. Quando nós lemos essas passagens em Gideão, em Tomé, nós temos a impressão que o que esses homens estão fazendo é algo errado, é um desaforo, eles vão ser julgados por isso. E aí nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos que às vezes eu dou uma de Gideão, que às vezes eu dou uma de Tomé, guardadas as devidas proporções. Mas nós temos que concordar que as circunstâncias eram difíceis para esses homens. Tomé viu, com certeza, se não ali naquele momento, mas ele viu de longe, talvez, isso não está narrado, exatamente onde ele estava no momento da crucificação, mas ele sabia que Jesus tinha morrido. De repente esse cara chega ali, será que exigir muito? Poxa, eu preciso ver, deixa eu tocar em você, está difícil para mim crer. É a humanidade dele, é a humanidade nossa, refletida nele. Gideão, de fato, prova Jesus, o anjo do Senhor, exigindo provas, uma na sequência da outra. Não bastasse algo bom, não, então tá, agora eu vou fazer o contrário, porque essa aqui foi fácil. Agora o senhor faz o contrário, o senhor deixa a lã seca e molha ao redor. Mas o que eu vejo é algo incrível que me anima. Porque se eu vou lá em Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos a chamada galeria dos heróis da fé. Então, homens como Noé, como Abraão, como Isaque, como José, Moisés, estão lá listados. E sabe quem está lá também? Gideão. Gideão está também listado nessa galeria dos heróis da fé. O homem que pediu provas. O homem que duvidou. O homem que não creu em primeira instância. Está listado entre homens como Noé, como Abraão, que esteve disposto a sacrificar seu único filho. O homem que precisou ter provas para ter sua fé ativada, está no mesmo rol desses caras, que agradaram a Deus pela sua fé e creram já em primeira instância. Deus conhece, meus irmãos, graças a Ele, o meu coração e o teu coração. Assim como Ele conhecia o coração de Gideão. Sabe, às vezes os nossos olhos, eles sim precisam enxergar que tem um exército do Senhor alinhado para a batalha, para que a gente possa crer na vitória.
Sabe como aconteceu com o servo de Eliseu, quando estavam cercados pelo exército sírio? Eliseu estava tranquilo, mas ele precisou falar assim para o servo: olha, Deus, abra os olhos desse menino, ele precisa ver. Eu não preciso. Eu sei que o Senhor está conosco. Mas ele precisa ver. E Deus conhece o coração de cada um e concede. Olha que legal, olha que tremenda é a benignidade e a misericórdia para conosco. Ele consegue. É importante notarmos que Gideão não foi rejeitado por Deus, porque ele precisou ver para crer. O que importa é crer em determinado momento e agir em conformidade com essa fé. Tomé creu. Tomé creu. Gideão creu. Tornou-se o libertador do seu povo naquela época, da opressão dos midianitas, e eles conquistaram paz por 40 anos, graças à fé dele. Por mais difícil que foi para ser ativada, mas ele creu, a ponto de ser considerado um herói da fé. Tomé se tornou o maior evangelista do Oriente. Países como a Índia receberam o evangelho na medida que Paulo seguia, rumava para o Ocidente, rumo à Europa, à Ásia, à Europa. Tomé seguia para o Oriente. E países como a Índia receberam o evangelho ao mesmo tempo, porque ele creu. Tomé é um exemplo de incredulidade? Não. Ele não deveria ser. Porque ele creu. Ele creu. No final das contas, ele agiu em conformidade com a fé dele. Ele apenas precisou de algo mais. Talvez assim como você e eu, em determinados momentos. O que nós sabemos é que nós não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Jesus, amém? Deus felizmente conhece o nosso coração. Todos passamos por momentos de dúvidas. Todos passamos por momentos de balanço, de apuração daquilo que temos vivido no campo da fé. E mesmo que não entendamos como é possível muitas vezes, algumas vezes nós precisamos de evidências. E o que eu quero dizer é que orar por essas evidências, meus irmãos, não nos torna pecadores, não nos torna rejeitados pelo nosso Deus. Quando somos francos, como foi Tomé, como foi Gideão, e Deus conhece o coração de cada um, na expectativa de dizer: Senhor, me ajuda na minha limitação. Não é uma fraqueza, mas não é algo que nos torna rejeitados. Não nos faz sermos rejeitados por Deus. Se em momentos difíceis, circunstâncias difíceis exigem mais fé, oramos por isso, pedimos por isso. Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Me ajuda a enxergar. Me dá uma prova. E a evidência pode nos ajudar mais facilmente a crer sem conseguir ver. Algo que eu não vejo o resultado, isso que eu quero dizer, mas eu estou vendo que algo impossível aconteceu aqui. Então aquilo lá, a vitória, enfim, ela é possível. Agora, não basta ter fé. Tomé creu. Gideão creu. Mas eles também agiram. A fé, ela é sempre proativa. A fé sem obras, aliás, é morta. A fé, ela carrega consigo uma proatividade. Ninguém tem simplesmente fé. Ninguém tem simplesmente eu creio e
planta-se aqui. A fé nos move, assim como esses homens seguiram adiante. A nossa fé precisa ser dinâmica. Ela tem que ser capaz de produzir. Do contrário, ela não é fé. A fé que Abraão teve, porque creu, não. Lhe foi imputada por justiça porque ele creu? Não. Foi porque ele agiu. Noé agiu. Moisés agiu. E todos os que estão na galeria da fé estão lá porque eles também agiram em conformidade com a sua fé. Todos eles foram além na sua fé. E a justiça, a justificação, o reconhecimento lhes foi imputado. Porque a conformidade da sua fé aconteceu. Amém? Nessa manhã, nós precisamos orar para que a nossa fé seja fortalecida. Se é fé que você nesse momento precisa, nós vamos orar por isso. Se as circunstâncias estão contrárias, se você está destituído disso, peça para Deus. Deixa eu tocar. Deixa eu ver. Deixa eu sentir. Eu quero te animar a entender que isso não vai soar ruim aos ouvidos de Deus. Isso não vai soar para Ele como algo negativo, a ponto de Ele se sentir desvalorizado. Deus não tem esse tipo de mimimi, não. O que Ele quer é ter você, é ter a mim. E Ele vai fazer o que for preciso. Aliás, Ele já fez. Nessa manhã, eu quero animar você a orar por fé. Eu quero animar você a conversar com Deus por alguns instantes. Reconhecer, talvez, como Tomé fez. Senhor, me desculpe, mas eu não consigo. Todos aqui creram, mas infelizmente, eu não consigo. O Senhor não se rejeitou a fazer isso. Ele falou, está aqui, ó. Se é o que você precisa, toque. Toque. O fato dele ter dito, mais bem-aventurados os que não viram e creram, não significa que Tomé foi rejeitado. E bastou para ele crer. E ele agiu. Se para você ainda falta fé suficiente para agir, ore por isso. Nesse momento, como sempre fazemos, permita que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. A fé que estava ali latente, adormecida. Sim, eu creio. Mas como o Tiago diz, não sou eu. Se não tem obras, ela é morta. Ela está morta. Nessa manhã, nutrido com essa palavra, permita que o Espírito possa ministrá-lo, despertar. Assim como Lázaro fala, saia, venha para fora. Tem muito para ser feito. Muito para ser feito. Por você. Assim como Tomé, como Gideão tinham propósitos. Cada um de nós tem um propósito. Seja aqui dentro dessa igreja, seja em algum outro ponto, seja dentro da sua casa. Você é chamado. Escute a voz de Deus.
convido a ficar em pé e a declarar essa verdade. Declare que você confia. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Declare. Eu confio em Continue declarando. E na medida que você declare isso, sinta a sua fé sendo fortalecida. eu confio em ti. Sinta-se tocando as chagas de Jesus, se assim for preciso. Sinta-se abraçado com Ele, crendo no Cristo ressurreto, vivo, autor da nossa salvação, do único e suficiente Senhor, o autor da vida. A sua fé, eu declaro, a nossa fé, num Deus poderoso, todo-poderoso, presente, sabedor de todas as coisas, é o meu Deus, é o nosso Deus. Amém? É o Deus que nos nutre, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos espera, anseia. Creio nisso, Ele anseia, mais do que nós talvez ansiamos por Ele, Ele anseia por nós, pelo nosso dia de reencontro. Que Deus é esse? Senhor, obrigado, Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Sintam-se fortalecidos na sua fé. Sintam-se regenerados, restaurados naquele que nos ama e se deu em prova desse amor. Amém, queridos? Deus abençoe. Um excelente domingo, um ótimo começo de semana. Terça-feira temos a nossa torre de oração. Você é muito bem-vindo, 18h30 às 19h. Lá na nossa sede, na rua 7 de setembro. Sejam bem-vindos todos. E domingo que vem, tem mais na Beat Church. Vem ser igreja com a gente. Tchau, tchau. Vão com Deus.